Salve! Seja bem-vindo ao canal Superação Vital. E esse vídeo aqui eu vou fazer com base numa sugestão bastante interessante que eu recebi nos comentários do meu amigo Ronin. Mais uma vez um salve para você, Ronin, e minha gratidão pela sua participação e constante contribuição aqui no canal. E a sugestão do Ronin foi fazer um vídeo falando sobre desapego. Mas o que é o desapego? O desapego tem um sentido geral. O desapego ele pode ser nivelado, possuir vários níveis, vários âmbitos de desapego. Eu acredito que sim. O sentido de desapego, o sentido básico, se você pesquisar nos dicionários, você vai encontrar os sentidos de renúncia, de abnegação. O desapego, ele é o antônimo de apego. O que seria o apego em sentido geral? O apego, ele é um sentimento de dependência, de necessidade, de amor. E o desapego, ele é completamente o oposto. Ele não significa necessariamente falta de amor, mas quando você se torna desapegado, você se torna uma pessoa abnegada, uma pessoa que renunciou de algo que te tornava dependente. E o que pode ser este algo que te torne dependente? Pode ser muitas coisas, existem vários níveis. O desapego ele pode ter um sentido estrito no dicionário, porém ele possui vários níveis. Pode ser o desapego de um relacionamento tóxico, pode ser o desapego de uma pessoa, essa pessoa pode ser um amigo, um colega, um chefe, familiares. Existem muitos níveis, situações, bens materiais, locais. Então, o que você precisa para se desapegar? Bem, você precisa analisar quais são as situações que te tornam dependentes ou características suas que você se sente dependente e você gostaria de se desapegar. Por exemplo, se o seu apego é o dinheiro, você é uma pessoa que muito obcecada, então somente juntar, guardar e acumular dinheiro, porém você não sabe como aproveitar esse dinheiro. Não é só a questão do desapego em relação a querer aproveitar o dinheiro, mas seria também o desapego à personalidade, a personalidade mesquinha, mão fechada. Você quer se tornar uma pessoa mais altruísta, você quer se desapegar do egoísmo. Então o que você faz? Mudando a sua conduta, fazendo caridade, doação, que pode ser para pessoas que moram na rua, pessoas que você podem ser pessoas, colegas, amigos, familiares que necessitam desse dinheiro, certo? Se desapegar também de poupar é algo, poupar dinheiro é algo importante, mas algo obsessivo é jamais, é deixar aquele dinheiro sempre intocável, sabe? Como se você fosse viver para sempre, sabe? Sempre com aquele pensamento, um dia isso vai ser importante, um dia vai ser importante. E esse dia pode acabar nunca chegando, a pessoa pode acabar não vivendo para isso. Já a pessoa desapegada, ela sim, ter uma economia, ter uma reserva para a economia é algo importante. Olha, aqui está minha reserva, onde todo dia, onde todo mês eu vou depositar aquela moedinha de R$ 1 ali. Onde eu vou depositar sempre um dinheirinho ali, com R$ 5 por mês, o que seja, ou qualquer troco que eu tenha centavos, eu vou depositar naquela reserva ou naquela poupança. Mas tirando isso, para praticar o desapego a esse nível, que seria o nível, não apenas o nível financeiro, mas o nível pessoal, um nível de desapego, de liberdade financeira e também desapego à personalidade egoísta. Então, a pessoa, ela precisa comprar algo, ela não vai hesitar em comprar aquele algo que ela precise, ou algo que seja importante também para se divertir, desopilar um pouco, aliviar um pouco a mente, os pensamentos, se dar um tempo, se recompensar também. Não apenas, muitas pessoas vivem para querer se cobrar, que tem que se desenvolver, que tem que melhorar, mas não se dão um tempo para se recompensarem, né? Então, o desapego pode ser nesses níveis, de fazer aquela viagem, ou usar o dinheiro da economia quando você está numa situação melhor para poder fazer aquela viagem nas férias, poder se recompensar um pouco, que seja sair com alguém, com um amigo, ou com uma potencial companheira, pegar um cineminha, fazer alguma atividade aí boa de lazer, né? Então, se desapegar ao dinheiro, ao excesso de estar querendo sempre poupar, sempre guardar. Então, o desapego pode ser características pessoais minhas. Então, outra maneira também da pessoa se desapegar de características egoístas, ajudar mais as pessoas, né? Se você está andando na rua, ao mesmo tempo que você pode estar envolto em pensamentos, também estar atento, ao mesmo tempo reservar uma parte de si para estar atento. E se tem pessoas que você observar que podem estar precisando de uma ajuda, uma pessoa idosa a atravessar a rua, uma pessoa que tem dificuldade de descer do ônibus, você pode
se desapegar um pouco dos pensamentos e ajudar um pouco as pessoas, se desapegar de sempre querer ser prioridade, sempre querer ser o primeiro, sempre querer ser o primeiro da fila, sempre querer ser o primeiro a entrar no elevador. Então a pessoa ela pode se desapegar de características egoístas e se tornar mais altruísta, ceder lugar, não querer ser sempre o primeiro. Não é questão de se desvalorizar, querer ser sempre o último também, mas é de certa forma reservar, abdicar, abnegar um pouco de si também para ser uma pessoa mais altruísta, mais solidária, digamos assim. E o desapego é algo é uma temática que é bastante complexa para falar, assim, para resumir num vídeo, eu acho, porque o desapego realmente é uma temática que merece bastante reflexão, se desapegar de quê? É. Então, o desapego poderíamos falar em abnegação, renúncia. O que eu quero renunciar? Personalidade, preocupações, desapego a preocupações. O desapego pode ser também de sentimentos como tristeza, rancor e ódio. Não é fácil se desapegar de sentimentos negativos também, mas se a gente se esforçar, buscar pensar o lado positivo da vida, sabe? Se desapegar do ódio é algo importante, da raiva. Não digo que o ódio, a raiva, o rancor, eles são sentimentos normais. No dia a dia, convivendo com as pessoas, alguma pessoa, provavelmente que uma pessoa ou algumas pessoas irão nos machucar, irão falar coisas que nos coloquem para baixo, nos ofendam e nos façam ali perder energia e ficar pensando sobre isso, se a gente quer manter a companhia com aquela pessoa, ou então descer mais a fundo ainda, se a gente quer então, né, se sente ofendido por aquela pessoa e a gente quer praticar um tipo de atitude em retaliação àquela pessoa, falar alguma coisa que a gente quer que aquela pessoa ouça, alguma indireta que seja, né, ou alguma atitude de retaliação para prejudicar a pessoa. Todos esses tipos de sentimento, eles não levam a nada, né? Um exemplo, o objetivo do vídeo não é ali entrar a fundo, falar sobre sentimentos negativos, mas como sentimento de vingança, retaliação. Tem aquele ditado que a vingança é um prato que se come frio, né? E quem nunca retaliou alguém não viveu. Mas o que a pessoa sente? A pessoa se sente mais para baixo ainda, quando retalia alguém, mais suja ainda, porque tu se sente que tu agiu de um nível baixo, de um nível sujo. Então a melhor coisa é se desapegar desses sentimentos e também de pessoas, né? Quando é o caso, se tem essa possibilidade, se não tem a possibilidade de se distanciar de uma pessoa, de se desapegar do convívio com uma pessoa que você tem que conviver todo dia, então pelo menos se desapegar dos sentimentos negativos em relação àquela pessoa, pensar que aquela pessoa também é uma alma, é um ser vivente como você, criar um tipo de empatia por aquela pessoa e pensar por que essa pessoa ela age desse jeito, tem esse tipo de atitude, e até mesmo desses pensamentos de ficar refletindo negativamente sobre a vida, se desapegar desses pensamentos, porque muitas vezes a gente fica pensando, entrando aí num ciclo de pensamentos que não te levam a nada, a não ser te gastar mais energia e te colocar mais para baixo ainda, né? Então, o desapego tá aí em sentido geral, né? O desapego ele tá aí, né, em todos os sentidos, os sentidos. Então, a melhor maneira de se desapegar não é apenas mudando os pensamentos, mas é também tomando atitudes contrárias ao sentido do apego, tomando atitudes completamente contrárias. E para você otimizar o processo de desapego, é importante perceber aquilo que te torna apegado e buscar uma resposta, pensamentos objetivos sobre o que fazer para se desapegar, para se desapegar da circunstância. N circunstâncias, personalidade, trabalho, relacionamento, amizades, as circunstâncias que temos que desapegar de amizades, de pessoas que nos colocam para baixo, pessoas que não coadunam, não fluem com os nossos sonhos e objetivos. Então, há situações, há situações em que devemos nos desapegar de pessoas, de amigos, relacionamentos e, sobretudo, de nós mesmos, de características pessoais e apegos pessoais que nós temos que acabam
de apegos e maus hábitos que acabam nos colocando apenas para baixo, que não nos agregam nada. Então, praticar o desapego é algo importante em todos os níveis, né? Então, o desapego, em resumo, o desapego ele é a renúncia, ele é a abnegação é renúncia, certo? Renúncia, e essa renúncia, ela significa não apenas no sentido de abdicar, mas de não mais depender. O desapego, sobretudo, ele é desvinculação. Ele é desvinculação, certo? Então, eu acho que, em princípio, né, o que eu tenho para falar, né, no momento sobre desapego é isso, em linhas gerais, né? E novos insights sobre desapego eu voltarei a tocar nesse tema, porque eu acho que o desapego é um tema bastante interessante, não só para refletir, como de certo modo compreender o desapego, ele pode ser vital para que doravante nós passemos a tomar decisões mais acertadas em nossa vida, não é? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a quem assistiu o vídeo, agradeço o Ronin pela sugestão, e esse é o canal Superação Vital. Tamo junto, valeu!